superação. Hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos, com as perguntas que as pessoas nos enviaram. Gostaria de convidar o pastor Guilherme. O pastor Guilherme apresentou agora de manhã o estudo sobre a vida de José, destacando os momentos que José teve que se superar, em que ele teve que confiar em Deus, e mesmo quando teve na oportunidade a chance da vingança, José teve compaixão. E é um grande exemplo para nós de superação. Porém, algumas perguntas que nós vamos começar fazem referência a alguns resquícios de dúvidas que ficaram de domingo passado. E o pastor Guilherme se dispôs aqui a voltar a alguns temas de domingo passado, mas que tem o mesmo foco. E a primeira pergunta que eu faço para o pastor é a seguinte: nos últimos domingos foi falado muito sobre psicologia. A Bíblia não fala sobre isso. Como entender, então, o valor da psicologia, já que a Bíblia não afirma ser ela necessária? Acho que nós falamos sobre isso no primeiro domingo, mas eu posso repetir a linha de pensamento para responder essa pergunta. Há pelo menos duas linhas dentro da teologia que tratam do tema psicologia. Uma linha é totalmente contrária à psicologia e diz inclusive que ela é desnecessária e um crente não precisa de psicologia. E uma outra linha que aceita a psicologia como ciência e aceita o valor do psicólogo no tratamento das emoções. A primeira linha teológica, ela é muito antiga. Ela foi construída antes do advento da própria psicologia, psicanálise, antes de todas as descobertas que a gente está tendo hoje relacionadas à mente humana. Então, você lidar com a psicologia hoje e dizendo que ela é desnecessária ou que um crente não precisa dela, é, no mínimo, você desprezar uma série de descobertas que valorizam o estudo e o tratamento das questões relacionadas à mente humana. Agora, a Bíblia não fala de psicologia, não fala de uma série de outras ciências, né? Até porque ela não se presta a isso, a defender ou a atacar a ciência. A Bíblia, ela é estudada pelo cientista e não o contrário. Então, o cientista encontra na Bíblia argumentação para a ciência e para defender, de um modo cristão, várias disciplinas que são estudadas. Então, acho que não tem uma relação assim direta. Então, mas como que pode ocorrer o diálogo? A psicologia e o poder de Deus? Eu acho que ela ocorre no mesmo diálogo da cardiologia e o poder de Deus e outras ciências. Porque nós, como cristãos, cremos que a nossa vida toda está sob o cuidado de Deus. Então, eu sendo um cardiopata, eu tomo o meu remédio, mas isso não significa que eu desconsidero o poder de Deus. Eu creio que Deus pode usar a ciência para curar o meu corpo. Como Ele pode fazer um milagre. E aí o milagre entra no campo da psicologia, da cardiologia, de todas as ciências médicas. Então, nós como cristãos, pedimos a direção de Deus. Se Ele vai nos curar pela ciência ou sem ela, é uma outra questão. Com certeza. Bom, agora a gente já entra mais nos temas específicos da lição de hoje. Há crentes que nunca conseguiram superar alguns traumas ou problemas na vida. Podemos dizer que essas pessoas não são crentes?
Ou então são crentes carnais? Muito difícil essa pergunta, né? Primeiro porque você julgar quem é crente, quem não é crente, já é uma dificuldade. Nós temos um parâmetro bíblico muito interessante, que é a questão dos frutos. Então, uma árvore é conhecida pelos frutos e, na aplicação bíblica, uma pessoa é reconhecida como cristã pelo seu comportamento. Mas daí a gente ter uma palavra assim definitiva sobre ele é crente ou ele não é crente, é algo muito difícil. A verdade é que há pessoas que estão na igreja há muitos anos e nunca superaram alguns traços da sua personalidade ligados a experiências duras do passado. Há pessoas que leem a Bíblia, oram, louvam, participam da convivência cristã, mas estão ainda amarradas a algumas coisas do passado. Eu usaria a seguinte ideia, de que a vida plena que Jesus nos oferece, ela depende muito mais de Jesus, obviamente, mas ela também depende de nós crermos, por exemplo, no perdão, que é uma das amarras enormes que as pessoas têm. Nós cremos que é possível reconstruir a nossa história, porque a vida cristã é uma reconstrução. Em Cristo, tudo se fez novo. Agora, aquele crente que luta e não consegue superar alguma coisa, possivelmente ele precisa da ajuda do corpo de Cristo. Talvez precise da ajuda de um profissional que vai, de alguma forma, ser bênção na vida dele num estágio de superação. Agora, dizer que ele não é crente ou que ele é carnal, essa terminologia também do crente espiritual, do crente carnal, ela às vezes é super mal compreendida, também foi construída numa teologia mais antiga. Então eu não julgaria, eu diria o seguinte, que há pessoas que precisam de mais ajuda do que outras. Há pessoas que são mais fortes, não sei exatamente porquê, na sua personalidade, e há pessoas que tiveram uma experiência com Cristo diferenciada. Eu conheço casos de pessoas que foram, por exemplo, abusadas de uma forma incrível na sua infância e que hoje não tem nenhum traço disso. Foram totalmente restauradas. Então, cada caso é um caso e julgar se é crente, não é? Acho meio complicado. Tem mais uma consideração aqui, ó. Há pessoas malvadas que gostam de ferir as outras como uma maneira de amenizar a dor que sentem por não conseguirem superar algum trauma ou tristeza do passado. Como lidar com essas pessoas? Ok. Bom, as pessoas maldosas existem desde que o homem existe, né? Porque a maldade é um traço do pecado. Então, uma pessoa maldosa, ela, por certo, está extravasando o pecado. Não há outro fundamento da maldade senão o pecado. Agora, acho que a questão é a seguinte: ferir o outro é uma das maiores defesas que nós temos contra áreas da nossa vida que não foram trabalhadas. Ferir o outro é como se eu, naquele momento, me libertasse um pouco da dor que eu sinto. Quando uma pessoa fere a outra, é maldosa, ela naquele momento se sente bem, porque a sua dor se torna menor. Agora, como lidar com essas pessoas? Porque algumas delas estão, inclusive, numa situação de superioridade em relação a nós. Talvez seja o seu patrão que é maldoso. Talvez seja o seu professor, seu pai, seu irmão, seu marido. É possível. O perdão é sempre a ferramenta que Deus estabeleceu para curar relacionamentos. Mas eu acho que além do perdão, nós precisamos ser sábios no relacionamento com a pessoa maldosa. Eu, por exemplo, não vou abrir meu coração para uma pessoa maldosa, porque ela vai aproveitar isso
para tripudiar sobre mim, por exemplo. Eu acho que nós precisamos lidar com reservas com as pessoas maldosas, até que deixem de ser maldosas. O apóstolo Paulo reclamou de uma pessoa no seu ministério, Alexandre Latueiro. Segundo Paulo, uma pessoa que lhe fazia muito mal. Como que Paulo lidou com Alexandre? Ele fez uma advertência, dizendo, olha, cuidado com esse homem, porque ele já me causou males. E ele vai advertir o seu filho na fé para ter reservas com aquela pessoa. Então, acho que é muito sábio você saber lidar com a pessoa má. Porque se você deixar-se se influenciar pela maldade dela, você vai ser consumido, você vai sofrer muito. Então, perdoar, saber como interagir, é uma coisa importante. O Henry Cloud diz que há 3 níveis de maldade. O último nível é da maldade que não vai ser curada, pelo menos por você. É daquela pessoa que é tão má que não dá para se relacionar com ela. Quando ela abrir a boca, ela vai ferir você. Ela vai, de alguma forma, querer te levar por um buraco existencial. Então, com essas, infelizmente, às vezes a gente não consegue ter um relacionamento. Nós respeitamos, amamos em Cristo, mas nos preservamos como pessoa, pedindo a graça de Deus, para Deus curar aquele coração. Se em algum momento pudermos ser bênção na vida da pessoa, a gente vai ser, mas existem de fato pessoas más. Agora, olha essa situação aqui. Ó. Deus perdoa meus pecados quando eu me arrependo deles. Preciso me arrepender. Por que eu tenho que perdoar quem me ofende e não se arrepende e não pede perdão? Por que Deus fala isso? Eu acho que o perdão, ele não é tanto por causa da pessoa, primeiramente, é por causa de Deus. Eu perdoo porque Deus diz que eu tenho que perdoar. E às vezes eu perdoo sem querer perdoar. Porque aquela pessoa não pediu perdão. Aquela pessoa, ela age de uma forma agressiva em relação ao meu perdão. Agora, quando a gente lê Mateus 18, numa explicação de Jesus em relação ao perdão, nós ficamos diante de um mandamento difícil. Porque lá o Senhor Jesus diz assim, que aquele que foi perdoado por Deus não tem o direito de não perdoar. Então a questão não é eu esperar ele pedir perdão. A questão não é eu esperar ele se arrepender. A questão é que eu, em obediência a Deus e por ter sido perdoado por Deus, eu já libero o perdão. É uma palavra que a gente tem ouvido muito, liberar o perdão. Eu acho que é uma palavra boa. Eu não tenho nada contra você. Você está perdoado. Ainda que não tenha se arrependido. Ainda que não queira o seu perdão. O Senhor Jesus nos ensinou essa questão do perdão até na oração do Pai Nosso. E na reciprocidade bíblica, nós somos exortados a perdoar. E lá em João, naquela relação que João faz nas epístolas, né, sobre amar, quem ama conhece a Deus, quem não ama o próximo não conhece, a gente inclusive é desafiado a ir além do perdão. Você é desafiado a amar, porque sem amar, você terá dificuldades, inclusive, no relacionamento com Deus. Então, é um tema difícil. A gente só perdoa porque Deus diz que tem que perdoar. A nossa carne humana, nós não queremos perdoar. Agora, um parênteses. Às vezes nós usamos a falta de arrependimento do outro para pecarmos. Então, eu me amarro à falta de perdão do outro para deixar de obedecer a Deus. Então eu obedeço a Deus, o outro sendo favorável ou desfavorável à minha obediência. Eu perdoo não é porque ele se arrependeu. Eu perdoo porque Deus me manda perdoar. E Deus diz, inclusive, que se eu for ofertar a ele alguma coisa
e tiver algo contra alguém, eu não posso fazer isso. Eu tenho que retornar e tentar a reconciliação. Então, é por obediência, não é por outro motivo. Agora, tem momentos também que os embates acontecem, né? E eles fazem parte do plano de Deus, muitas vezes, eles podem fazer parte desse plano de Deus para o nosso aperfeiçoamento, os embates. Então, a Bíblia diz que Deus, ele prova, mas não tenta. A tentação, ela tem a ver com pecado, né? Então depende muito do embate. Que embate é esse? Deus usa o pecado para me aperfeiçoar? Duvido. Deus não usa o pecado para me aperfeiçoar. Uma prova me aperfeiçoa. Mas nem sempre a gente está falando sobre prova. Às vezes a gente está falando sobre o pecado, sobre a provocação humana, sobre a carnalidade. Então depende do embate. Acho que o embate entre duas pessoas, se for no campo das ideias, um debate intelectual, pode me aperfeiçoar muito. Agora o embate, o embate pecaminoso, acho que não ajuda nunca, entendeu? Porque ele já parte do princípio da desobediência a Deus. Existe relação entre pecado e não superação? E entre fé e superação? Eu acho que sim, direta. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a superação é um ato de fé. Então eu encaro uma nova oportunidade, mesmo com temores, mas porque eu creio e porque a palavra diz que eu devo agir dessa forma, eu vou e sigo. Então acho que tem uma relação direta. Existem muitas áreas da nossa vida em que nós não nos superamos porque estamos amarrados ao pecado. Há pecados que nós gostamos de cometer. E é por isso que nós não nos superamos naquela área. Então a fé nos ajuda a ir sobre várias situações que na nossa força humana apenas nós não iríamos, mas pela fé a gente vai. Ok. Mais uma pergunta aqui. Jesus veio para nos dar vida em abundância. Podemos dizer que essa vida tem aspectos de superação? Acho que a vida abundante, ela começa pela superação, pela libertação do pecado, pela nova vida. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos tirados de uma dominação, de um reino, e fomos transferidos para outro. Então a vida cristã, ela começa com a superação. E na vida inteira nós vamos nos superando, crescendo em Deus, nos arrependendo, mudando a forma de pensar, encarando desafios como crentes. Eu acho que quando Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, Ele está dizendo que, dentre outras coisas, a nossa vida seria marcada por uma libertação de alguns itens que nos amarram grandemente. Muito obrigado, pastor. Eu creio que muitas perguntas ainda estão na nossa mente e eu acho que o tempo de respostas pode ser estendido. Se você não teve a sua pergunta aqui contemplada, procure o pastor também, procure para tirar alguma dúvida e com certeza você será abençoado com essa sua postura. O pastor Guilherme vai dar sequência agora ao estudo, na forma de um sermão. E vamos continuar atentos aí ao que Deus tem a nos falar. Tudo bem. Das 9 às 10, nós vimos uma história de superação, a história de José. E agora nós vamos ver uma história de não superação, a história de Jonas. Há um livro na Bíblia dedicado totalmente a Jonas, seria bem interessante você abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta nesse livro. Segundo os estudiosos, é a história do próprio Jonas, é o Jonas
narrando a sua história. Isso não é uma garantia total, mas é a grande possibilidade que seja o homem que viveu a história escrevendo sobre ela. E nós, na história de Jonas, vamos perceber que nem sempre as pessoas se superam. Nem sempre as pessoas passam por cima de um passado duro. Nem sempre as pessoas conseguem se libertar. E Jonas para nós é como que uma advertência. Porque se há personagens bíblicos que são exemplos de superação, nós precisamos aprender com eles, mas também ver com aqueles que não se superaram, por que não se superaram. E perguntarmos a nós mesmos se não estamos repetindo as mesmas experiências que esses personagens tiveram. Jonas. A história de Jonas você bem conhece. Se você nasceu num lar cristão, você já ouviu a história de Jonas várias vezes, em especial o momento, assim, o clímax da história de Jonas, que é quando ele é engolido por um peixe, um grande peixe, que no passado a gente dizia que era uma baleia, mas não falamos mais, né? Um grande peixe. Para as crianças esse é o clímax. Para os adultos é o último capítulo de Jonas. Quando você encontra a história de um homem que termina mal. Um homem que não se supera, um homem que passa por uma grande vitória e termina a vida deprimido. Por quê? Vamos olhar para Jonas. E olhando para ele, o primeiro traço de sua história que nós vamos entender é uma mistura de temor e rebeldia que dão início a uma história de não superação. Jonas era profeta. É muito difícil a gente, principalmente nos profetas menores, nós entendermos como a pessoa chegou a ser profeta. Numa grande maioria dos casos, isso aconteceu por uma sucessão, até familiar. Não sabemos muito sobre Jonas, mas a verdade é que ele era um profeta. O que se espera de um profeta? Um homem com relacionamento com Deus. Um homem que fala em nome de Deus, que ouve a voz de Deus. No contexto do Antigo Testamento, o profeta é a voz de Deus para o povo. Então não estamos falando de um homem qualquer. Não é um crente novo. Não é um crente cabeça dura. É um profeta. É um homem que fala em nome de Deus. E é um homem que recebe uma ordem de Deus. Dura ordem. Uma ordem que deixou Jonas com medo. Não é para menos. Deus diz a Jonas que ele deveria ir para Nínive. E lá em Nínive, ele deveria literalmente confrontar aquela cidade pelos pecados que toda uma população e todo um reino estavam cometendo. Muito bem. Se você soubesse que uma pessoa estaria te aguardando com um facão na mão, soubesse que ela é muito brava, e que todas as pessoas que foram confrontá-la tiveram suas cabeças arrancadas pelo facão, eu imagino que você teria algumas reservas para conversar com essa pessoa. Você teria medo. Foi o que Jonas sentiu. Porque não só os habitantes de Nínive, mas todo aquele povo tinha uma tradição em relação aos inimigos, em relação até mesmo à conduta social. Eles eram super violentos. Gostavam de empalar os seus inimigos, arrancavam a cabeça, distribuíam pedaços do corpo para a família. Era um pessoal super bacana. Tanto que Jonas ele tem medo, muito medo. Tem medo a ponto de desobedecer a Deus. E quantos, por causa do medo, começaram uma história de fracasso,
de desobediência. Muitos por causa do medo de encarar uma situação, medo de obedecer, medo de fazer o que é certo, medo de consertar a história, eles cavaram um buraco e entraram dentro. É mais ou menos o que acontece com Jonas. Jonas é profeta, mas ele está cheio de medo, e pessoas com medo fazem coisas incríveis. Pessoas com medo sacrificam a si mesmas, sua família, sua carreira. Pessoas com medo colocam todo o seu potencial a perder. É o que acontece com Jonas. Ele é profeta de Deus, conhece o Deus vivo, recebe uma ordem e foge, sai correndo. Assim começa a história de não superação de Jonas. Um homem com medo, mas também um homem rebelde. Porque se você já leu o Antigo Testamento, você vai perceber que uma das marcas do relacionamento de Deus com o povo, e muito mais com os líderes do povo, é a obediência. Os personagens que são condenados por Deus no Antigo Testamento, o são ou pela idolatria, ou pela desobediência, por uma conduta que não combina com a ordem revelada por Deus. Então nós estamos diante de um profeta rebelde, que desobedece, que é capaz de ouvir a ordem, vá para Nínive, e ele resolve ir para o lugar contrário, Tarsis. O que acontece quando alguém se rebela? O que acontece quando alguém desobedece? Quando alguém tem medo a ponto de sepultar o que Deus tem planejado? Acontecem várias coisas. Primeiro, muita gente começa a correr perigo quando eu desobedeço, quando você desobedece, quando você foge, você coloca pessoas em risco. Foi o que aconteceu com Jonas. O capítulo 1 mostra Jonas entrando num barco, um navio, que vai ser assim alvo de uma tempestade enorme. A tempestade, nesse caso, foi de fato a mão de Deus sobre um homem desobediente, sobre um homem que teve mais medo do que fé, um homem que confiou mais no poder do inimigo do que no poder de Deus. Ele coloca todos que estão no navio em perigo. Ele coloca a si mesmo em perigo. Agora, o pior de tudo é que ele é um profeta. Ele é um homem conhecido como aquele que se relaciona com Deus. E além de colocar as pessoas em risco, ele abre brecha para que alguém pergunte: mas você não é um servo de Deus? Nós estamos aqui morrendo todos por sua causa, pela sua desobediência. A situação chega assim num nível tão terrível que o nosso amigo Jonas diz: me joguem, vai ser a única maneira. Me joguem no mar. Até então Jonas não sabia o que ia acontecer. Mas ele percebeu que desobediência, rebeldia, podem chegar num estágio de estrago tão grande, que a única maneira de resolver é sair de cena. Jonas não viu outra possibilidade. Você já colocou sua família numa situação de risco por causa de desobediência? Há pessoas que já fizeram isso. Você colocou sua carreira toda numa situação de risco por causa de medo, por causa de fazer o que está certo? Há pessoas que colocam a sua vida e a vida de todos que o cercam em risco, porque estão fora dos planos de Deus. Assim é a história de Jonas. Então ele tem medo, ele foge, ele se rebela, ele desobedece, ele coloca todos numa situação de risco, e aí ele vai experimentar
aquele momento, aquela experiência que vale a pena nós até lermos, porque ela traz um retrato do que acontece com alguém que está numa situação de risco, numa situação problemática, numa situação de crise e que tem a chance de superar-se. Porque Jonas teve chance de superação. Vamos ler o texto. Diz assim: E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Foi uma oração estranha. Orar no banheiro, eu já vi várias pessoas orarem, mas dentro de um peixe não foi moleza. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Que expressões são essas para você? Para mim são expressões de angústia, tirando as questões relacionadas à própria água. Porque a impressão que dá num discurso poético é que Jonas realmente sentiu que ia se afogar. Ia se afogar por quê? Por desobediência. Ia se afogar por quê? Por medo. Ia se afogar por não cumprir o plano de Deus. E no momento em que ele está ali, já quase se afogando, ele é engolido por um peixe, ele vê a misericórdia de Deus, ele vê a graça de Deus, ele tem a chance de recomeçar. E se esse texto parasse aqui, nós diríamos o quê? Jonas superou completamente o seu medo, a sua rebeldia. Ele teve uma experiência significativa com Deus. Ele mudou mesmo. É isso que diríamos. Mas foi isso que aconteceu. Vamos continuar na leitura. E agora nós encontramos Jonas vivendo uma experiência de sucesso, como talvez nenhum de nós aqui viveu, irmãos. Porque não há profeta na Bíblia, senão o próprio Cristo nessa condição, que viu a conversão de uma cidade inteira. Foi o único. Ele viu o arrependimento daqueles homens sanguinários. Toda uma cidade se arrependeu. Foi muito melhor do que Billy Graham pegando. Toda uma cidade se veste de saco a partir do seu rei. Isso é sucesso total. É vitória completa. É o auge da carreira de qualquer homem. É chegar onde ninguém chegou. Com uma história dessas, eu diria que Jonas tinha de tudo para dar aulas de superação. Para dar aulas de como sair do medo, sair da rebeldia, para total vitória e superação. Mas é isso que acontece com Jonas? Não é. Nessa narrativa primeira agora, você tem a dimensão do sucesso de Jonas.
da vitória de Jonas, né? Olha lá, ele começou, a partir do verso 4, ele começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em vez dos ninivitas saírem atrás de Jonas para matá-lo, diz o texto, que os homens de Nínive creram em Deus. Foram jejuar, vestiram-se de saco, do menor ao maior. Até o rei de Nínive foi informado, ele se levantou do trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento e nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Vitória completa. Uma cidade toda convertida, arrependida. Se parássemos nesse verso, nós poderíamos imaginar Jonas dizendo, Senhor, muito obrigado, que bênção, meu Deus. Jonas abraçando os ninivitas, olha, agora tememos ao mesmo Deus, que alegria. Mas o início do próximo verso é, no mínimo, desanimador. Em vez de festejar, em vez de se alegrar, em vez de fazer festa, nós vamos encontrar Jonas chateado, aborrecido, nervoso, irado. Como pode? O homem que teve sucesso total está depressivo, está irritado com Deus, está irritado com o sucesso. Como entender isso? Isso acontece com muitas pessoas. Pessoas que conseguem vitórias na vida. Pessoas que conseguem atingir objetivos dificílimos, mas que retornam à mesma condição anterior, ou pior. Eles conseguem ir para um caminho de negativismo e de incredulidade maior ainda. Jonas começa a sua história descontente, fugindo de Deus. Começa a sua história se rebelando contra Deus. Ele tem uma grande vitória, uma oportunidade de superação, uma oportunidade de festejar as bênçãos, mas ele retorna ao mesmo estado. Continua rebelde, continua insatisfeito, continua emocionalmente precisando de ajuda, continua talvez com medo, é o mesmo homem, a vitória não melhorou a vida de Jonas. E nós vemos isso no capítulo 4, nos detalhes do capítulo 4. Primeiro detalhe, no verso 1. Veja bem, é o primeiro verso depois da vitória. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Em vez de celebrar, um homem descontente. E para deixar claro o descontentamento de Jonas, aparece aí uma palavra que qualifica o tipo de descontentamento. Profundamente descontente. Essa é uma característica de pessoas cujas emoções estão doentes. A pessoa não se alegra, ela não festeja, ela não comemora, ela tem um olhar tão sombrio
não há colorido, não há energia, não há força. Jonas está profundamente descontente. Ele tem uma vitória, mas não se alegra. E não só descontente, ele está bravo, ele está irado, ele está enfurecido. É o que diz o final do verso 1. Toda uma cidade se converteu, mas ele ficou muito bravo com isso. Como pode? Como alguém vai ficar furioso com uma coisa boa, com uma bênção? Algumas pessoas ficam. A pessoa, quando está doente, ela tem como uma das suas válvulas de escape a fúria, o nervosismo constante. Assim está Jonas, furioso. Era hora para você celebrar, Jonas. Não, eu estou bravo. Eu estou muito bravo, porque uma cidade inteira se converteu. É interessante que a ira, o estar nervoso, bravo, furioso, roubou a cena da graça e da vitória de Deus. Quantas vezes a nossa fúria, o nosso nervosismo, o nosso descontentamento, ele dá a um fato abençoado uma interpretação totalmente não abençoada. Numa das vezes que eu fui assaltado, fui fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Naquela época não havia ainda a delegacia virtual. E é o barato. A única coisa engraçada depois de um assalto é você ouvir a história das pessoas que foram assaltadas. É engraçado. Como as pessoas reagem. Então estou lá, numa delegacia, meia-noite mais ou menos. Uma sala cheia de pessoas que haviam sido assaltadas. Levaram o carro de uma, carteira de outro, enfim. E lá estou eu, e um senhor contando uma história. Que o bandido tentou dar um tiro nele, mas ou a arma falhou ou não tinha mais bala. Para mim, uma história abençoada. Que bênção que isso aconteceu. Glória a Deus por isso. A interpretação do homem que ficara tão nervoso, e não é para menos, né? Levaram os bens dele. A interpretação dele, por causa do nervosismo, roubou totalmente o livramento que ele tivera. Ele dizia assim: eu queria matar aquele homem. Eu queria que ele tivesse acertado em mim, mas na perna ou no braço, porque eu ia voltar-me contra ele. Ou seja, o nervoso, a fúria, a ira, roubam a graça. Você não vê o que Deus está fazendo porque está bravo demais. Porque não foi curado, quem sabe, de frustrações de passado, como nós vimos lá na história de José. Jonas está nervoso, está irado. E segundo o verso 2, Jonas tem um descontentamento inexplicável. Ele orou ao Senhor, e foi uma daquelas orações duras. Olha o que ele orou. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar. Olha o detalhe. Mas depois te arrependes. Bom, aqui nós temos um fato bem interessante. Parece que houve uma conversa entre Deus e Jonas por ocasião da ordem. Parece que Deus explicou, Deus conversou com Jonas. E já antes de ir para Tarsis, Jonas já estava descontente. Porque Jonas queria a desgraça sobre Nínive. Jonas queria ver aquela cidade toda sendo condenada por Deus. E inexplicavelmente, um profeta de Deus,
Um homem que se relaciona com Deus, ele está mais desejoso de ver a condenação do que o perdão, a graça e a misericórdia. Talvez, em algum momento da sua história, você já tenha se apresentado a Deus com um descontentamento desses. Talvez você, em algum momento da sua história, por ter sido traído, ter sido passado para trás, ter sido iludido, você realmente esperava que Deus não abençoasse aquela pessoa, que aquela pessoa não se convertesse. É como uma história, não sei se é verdadeira, entre duas pessoas que estão numa igreja cujo templo é muito grande, e elas se sentam, quando olham uma para a outra, diz: fulano de tal, você aqui. E ele: sim, sou eu. E o outro diz: esse é o último lugar onde eu esperaria encontrar você. Não queria te encontrar aqui nunca. Porque você fez isso, fez aquilo. Queria te encontrar em outro canto, nunca aqui. É um tipo de descontentamento, é um tipo de reação inexplicável. Mas, por vezes, pessoas que não se superam têm exatamente esse tipo de inclinação emocional. Elas não conseguem vibrar com a vida, não conseguem celebrar o perdão de Deus, a graça, a misericórdia. Estão descontentes até com o fervor divino. Mas os versos 3 a 5 mostram que Jonas, em meio a tudo isso, ele entra literalmente na depressão, na amargura completa. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Veja, fúria, não é um nervosinho qualquer, ele está furioso. Jonas nem responde. Diz o verso seguinte: Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Isolado, amargurado. E tudo depois de uma bênção, de uma vitória. E para completar o quadro, versos 9 a 11, Deus vai confrontar a atitude de Jonas, dizendo: Jonas, seu comportamento não é aprovado. Isso não está certo. Conhece alguém com traços assim? Por certo você conhece. Porque, irmãos, há pessoas exatamente nesse momento em suas vidas. Pessoas extremamente desgostosas, infelizes. Pessoas amarguradas. Pessoas que não se alegram com as bênçãos de Deus. Pessoas que receberam oportunidades de Deus para recomeçar, para reconstruir. Mas elas não se alegram nisso. Elas vivem mais ou menos com esses traços. Vivem bravas com a vida, consigo mesmas, com os outros. Vivem tristes, não conseguem se curar da sua tristeza. Um psicólogo cristão, olhando para um traço desse, poderia dar um diagnóstico. Eu não sou psicólogo, mas o meu diagnóstico com esses traços de Jonas é que Jonas está desperdiçando a oportunidade que Deus lhe deu de inaugurar um momento especial em sua vida. Ele está doente. Quantos homens e mulheres estão exatamente assim? São homens de Deus, mulheres de Deus como Jonas. Falam em nome de Deus, leem a palavra, oram, mas estão com esse traço, descontentes. Têm oportunidades, mas não as aproveitam, estão doentes. O que podemos aprender com Jonas?
algumas lições diretas e práticas. Primeiro, a interpretação dos fatos pode ser mais relevante do que o fato em si. O que significa isso? Uma cidade toda se converte. Fato. Qual é a interpretação do fato? Está errado. Não devia ser assim. Eu não aceito, eu não quero. Desse jeito não. Talvez Deus esteja te dando hoje uma oportunidade para você se libertar de algumas amarras do passado, para você superar algumas questões difíceis. Ele dá fatos concretos, oportunidades concretas. Mas como você interpreta isso? A sua interpretação errada pode matar a beleza do que Deus está fazendo na sua vida. Cuidado com a interpretação dos fatos. Cuidado para não pegar a graça de Deus e trancá-la num baú. Cuidado para uma interpretação pecaminosa não macular um ato abençoador de Deus na sua vida. Jonas interpretou errado, não conseguiu se superar. Segunda lição de Jonas: nem sempre a vitória produz superação. Nem sempre um novo emprego é oportunidade para alguém melhorar na carreira. Nem sempre um novo relacionamento é jeito para você consertar erros dos relacionamentos antigos. Nem sempre mais dinheiro é sinônimo de que você vai administrar melhor as suas finanças. Há vitórias que não produzem superação, porque nós não sabemos aproveitá-las, lidar com elas. Deus está te dando uma oportunidade. Então aproveite-a da maneira mais lícita, mais santa, mais correta possível. Há pessoas que receberam oportunidades grandiosas de Deus e ainda assim continuam as mesmas. Não conseguem se superar. Terceira lição com Jonas. Há pessoas doentes emocionalmente, não conseguem viver novas histórias de vida. Isso é um fato. É um fato. Desprezar a questão emocional é você desprezar uma das áreas mais importantes da sua vida. Você já percebeu que a Bíblia tem como grandes temas assuntos relacionados à nossa psique, às nossas emoções? Você já percebeu que temas como amor, perdão, relacionamento, eles mostram como o ser emocional é presente em nós e não podemos viver sem ele? Toda vez que você sepulta o seu homem emocional, porque diz, eu não preciso de ajuda, você fica mais distante de uma vida plena, curada totalmente por Deus. Quantas pessoas, por uma história lá antiga, estão hoje como Jonas. Constituíram família, mas não se curaram por isso. Estão bem empregadas, mas não se curaram por isso. Receberam oportunidades de Deus incríveis, mas não se curaram por isso. Porque não se tratam. Porque não buscam ajuda. Porque negligenciam aquela fantástica fórmula do Novo Testamento. Uns aos outros. A mutualidade, a ajuda. Talvez você esteja enfermo. E se você está enfermo, você precisa de cura. Você precisa de transformação. Porque há detalhes da vida que você nunca vai viver em plenitude enquanto estiver doente. Doente emocionalmente, fisicamente talvez. Sem falar na doença da alma. Como você está hoje? Sadio. Uma pessoa sadia, ela tem as reações que você tem. Uma pessoa sadia sente as coisas como você está sentindo. Uma pessoa sadia reage
com tamanha agressividade, ou, quem sabe, não reage? Como é isso? Jonas está doente. Pessoas doentes agem de maneiras equivocadas. Ser um servo de Deus não nos isenta de vivenciarmos situações traumáticas e emocionalmente fortes o bastante para nos tirar do equilíbrio emocional. Jonas perdeu o equilíbrio emocional. Viveu uma coisa intensa. Ficou diante de um desafio enorme e desmontou. Apesar da vitória, Jonas não tratou o maior problema que tinha: a sua visão das pessoas e a sua visão de Deus. Jonas era um profeta de Deus, mas não aceitava a misericórdia de Deus. Como pode um negócio desses? Ele é profeta de Deus, mas fica bravo porque Deus é compassivo, porque Deus perdoa, porque Deus ama, porque Deus dá uma nova chance. Quem tem que mudar a Deus é Jonas. Ele precisa ter uma nova visão, ele precisa interpretar a vida de uma forma certa. A sua ou a minha interpretação errada da vida pode nos levar a sofrer e a fazer pessoas sofrerem. Jonas, um servo de Deus, passa por situações difíceis. Ele, doente como está, vai encerrar a sua história como? Querendo morrer. É assim que ele termina. O homem mais vitorioso da Bíblia, um dos, termina a história querendo morrer. Nada de bom para celebrar. Agora, um detalhe importante no texto, e ele está no último capítulo, a partir do verso 9. Pessoas com atitudes reprováveis devem ser corrigidas. Deus corrigiu e advertiu Jonas. Deus começa no verso 9 a dialogar. Jonas não aceita. Então Deus termina a mensagem a Jonas dizendo: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Em outras palavras, Jonas, a sua atitude está errada. A sua argumentação está errada. A sua forma de ver a história está errada. Jonas, eu não vou deixar de abençoar uma cidade porque você tem um comportamento reprovável. Eu não vou deixar de abençoar esse grupo enorme de pessoas porque você tem uma história de descontentamento. Eu farei o que eu quero fazer. É você quem tem que mudar, não sou eu. Irmãos, conhecer Deus e se submeter a Ele é importante para corrigir os nossos comportamentos equivocados. Porque por vezes os temos. Mas, como é muito difícil corrigir um comportamento errado, nós preferimos aceitar o comportamento errado. E por vezes, nós falamos assim, bom, a pessoa ela age desse jeito, mas é minha amiga. É amiga, mas está errada. E o erro de comportamento não pode impedir a manifestação do poder de Deus. Não é porque a pessoa tem aquele trauma e quem sabe em função dele, ela está destruindo a sua família, não é por isso que nós vamos concordar. Nós precisamos ajudar as pessoas a compreenderem que comportamentos errados não podem ser obstáculos a manifestações do poder de Deus. No caso de Nínive não foi. Deus foi e fez o que Ele queria. E uma cidade inteira se converte. E Jonas fica muito chateado. E usando um termo bem do nosso cotidiano,
Deus não deu a mínima para Jonas. Porque naquele momento Jonas não precisa de uma mãozinha na cabeça, dizendo, Jonas, verdade, Jonas, puxa vida, Jonas, mas você é meu profeta, você é meu amigo, tudo bem. Não, senhores. Deus castiga a quem recebe por filho. E ele foi castigado, Jonas. Terminar uma história desse jeito, em si já é um castigo. Ser lembrado como um homem que não conseguiu se superar, tendo todas as chances para isso. Bem, quantos Jonas existem hoje? Conhece algum? Tem algum morando na sua casa? Tem algum membro dessa igreja? Tem algum no seu colégio? Tem algum Jonas perto de você? Uma pessoa que tem vivido as bênçãos de Deus, mas continua brava, depressiva, chateada, está enferma. E aí, o que podemos fazer com os Jonas? 3 detalhes para encerrarmos. Primeiro, se há Jonas entre nós, é sinal que há pessoas que não estão conseguindo superação. Elas precisam de alguma forma serem ajudadas. Se há Jonas entre nós, é porque há pessoas amargas entre nós. Pessoas que respiram o descontentamento entre nós. Se há Jonas entre nós, é sinal que há pessoas interpretando a vida de um modo equivocado, talvez dentro da nossa própria casa, talvez no trabalho, talvez na igreja. Se existem Jonas entre nós, é sinal que há pessoas com comportamentos inadequados entre nós. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Deus colocou Jonas dentro de um peixe. Isso nós não vamos fazer. Não podemos fazer. Mas o que é colocar uma pessoa dentro de um peixe, se não levar a pessoa a refletir na solidão e quietude, e quem sabe proporcionar nela oportunidade de crescimento. Irmãos, em geral, nós não pensamos ou refletimos bem enquanto continuamos na normalidade da nossa vida. Às vezes Deus nos coloca numa situação de solidão, de quietude, para nós o buscarmos e termos oportunidade de mudança. Oportunidade de revisar a vida e de perceber, eu estou errado. Deus tem sido tão bom, Deus tem me dado chances de superar, mas eu estou interpretando errado. Qual é o peixe na sua história de vida? Você está dentro de um agora? Refletindo? Então aproveite. Aproveite o momento para refletir. E um detalhe nisso, principalmente para pais, para líderes. Algumas pessoas devem ser colocadas dentro do peixe e elas vão dar um trabalho enorme para entrar lá, porque elas não querem parar. Enquanto a pessoa continua na sua normalidade, na sua rotina, ela tem a impressão de que está tudo bem. Então, de vez em quando a gente coloca um filho numa situação ali de castigo, nós estamos fazendo um bem enorme para ele. Quando nós colocamos um liderado numa situação ali de reserva, nós estamos fazendo um bem enorme para ele. Porque ele vai parar para pensar. E se é um crente, ele vai orar, obviamente. O que a boboreira tem a nos ensinar? Que o último capítulo de Jonas é a boboreira, né? Que primeiro faz uma sombra, aí Jonas fica feliz, aí Deus tira a sombra de Jonas. E eu, quando enxergo aquela boboreira ali secando e o sol queimando Jonas na cabeça, a impressão que eu tenho é que de vez em quando Deus precisa ser um pouquinho mais direto conosco, porque a gente não está entendendo a lição.
é melhor entender rápido para não sofrer mais. É melhor você aceitar logo o ensino do que ter que esperar uma repreensão um pouquinho mais dura de Deus. Então, haja logo. Perdoe logo, acerte logo, se contente logo, supere-se logo. Senão, quem sabe, você pode experimentar o que Jonas experimentou. O que Jonas tem a nos ensinar? Tem a nos ensinar que homens e mulheres adoecem. E se você está doente, busque a cura em Deus, para reagir da maneira correta e superar aquilo que para você ainda é um entrave, mas que pela graça de Deus será apenas a recordação da cura e do livramento do Senhor. Vamos ficar em pé. E nós encerraremos louvando o nome do Senhor e aplicando ao nosso coração aquilo que acabamos de aprender.